Meus amores, seja bem-vindo ao meu canal Minha Arte, Meu Apego, o canal onde as ideias rolam. E hoje, meu pessoal, vou trazer para vocês uma novidade super legal e super gracinha, que é uma caixa com forro de cetim, feita com papel Paraná. Gente, fica muito linda. Você pode presentear, você pode dar de presente para a madrinha em casamento, assim como você também pode fazer lembrancinha de 15 anos. Enfim, diversas são as utilidades que você pode fazer com essa caixinha. Pessoal, antes da gente começar, eu peço para vocês, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais, ative o sininho, se inscreva no canal. Toda semana estou postando vídeos novos e vídeos super legais. Hoje, quem vai fazer essa caixinha é minha maninha. Eu trouxe ela aqui no canal para desenvolver essa técnica com vocês. Ela vai passar para vocês o passo a passo e vocês vão ver como é super fácil de fazer. Olá pessoal, muito prazer em vocês nos receberem aí na sua casa. Hoje nós vamos passar uma grande dica dessa linda caixinha em papelão Paraná, revestido com tecido em algodão. Mas o diferencial é o forro. Por dentro eu desenvolvi este forro de cetim, o que deixa o seu presente ainda mais bonito. Só para vocês terem uma ideia, olha como sobressai algo que você coloca aqui dentro. É isso aí, pessoal. É super fácil de fazer. Na descrição vai estar a lista de materiais que você vai usar. E olha, qualquer dúvida é só me chamar aqui no comentário que nós vamos responder. Nós vamos tentar responder a todo mundo. Bora lá? Bom, para este trabalho vamos precisar papelão Paraná, tecido para forrar, régua, lápis para marcar, estilete para vincar, fita crepe, cola, pincel e uma tesoura. Muito bem, primeiro de tudo, separe o objeto que você vai gostar de colocar na caixa. A partir do objeto que você quer colocar na caixa, vai ser a base do tamanho da sua caixa. Aqui nós usamos como exemplo um relógio. Então eu fiz uma caixa, marquei uma caixa no papelão Paraná de 10 centímetros, 10 por 10, com uma altura de 6 centímetros, que é a base da caixa. Então a sua risca vai ser o seu risco. Você vai fazer uma vez de 6, referente à lateral, uma vez de 10, ok? Que é o tamanho da caixa, que vai estipular a caixa, e mais uma vez de 6 centímetros. Feita essa marcação, vamos pensar na tampa. Então, a tampa, o método de riscar é o mesmo. O que vai diferenciar? O tamanho de altura, tá? Essa altura é o corpo da caixa, essa altura é o corpo da tampa. Então, sempre que você tiver o tamanho, a base da sua caixa, que é essa base, a sua tampa precisa ser até 5 milímetros de tamanho. Então, aqui eu fiz 10, a minha tampa terá 10,5. Aqui eu fiz 6, a minha tampa vai ter 2 centímetros, ok? O risco é o mesmo método. Feito isso, vamos cortar a nossa caixa. E aí eu vou fazer o corte para montar a minha caixa. Eu corto os cantos do meu risco, ok?
que no final ficará assim. A tampa da mesma maneira. Eu venho, corto cada um dos cantos. Gente, por isso a necessidade de fazer as riscas. Eu prefiro fazer em lápis, porque depois para apagar, se você usar um tecido muito claro, para acabamento, você consegue apagar com um lápis. Muito bem, eu risquei as minhas caixas. Eu risquei a minha base, o corpo da caixa, e eu risquei a tampa da caixa, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou vincar. O que é vincar? Você vai com um estilete fazer praticamente um risco no seu papelão. Gente, é um risco suave, porque se você firmar muito, você corta o papelão, tá? O papelão é bem fácil de cortar. Então, eu vou somente vincar, somente marcar com o estilete. Vocês vão entender o porquê desta marcação com o estilete. Marquei a tampa, vou marcar o corpo. Vinquei a tampa e vinquei caixa. Olha o que resulta um vinco. Olha o porquê você precisa vincar cuidadosamente. Porque se você vincar com força, você perde a sua caixa. Aí está a nossa caixa prévia. Da mesma maneira, a tampa. O vinco sempre vai ficar para fora, porque se você fizer o contrário, você também corre o risco de rasgar. Olha o vinco. Então, como que eu vou estruturar a minha caixa? Eu vou colar os cantos. Então, com a minha fita crepe, eu colo os cantos da minha caixa. Ok, olha. Então, eu fiz o quê? Eu colei os cantos com a fita crepe. A fita crepe, ela me possibilita deixar ela mesmo depois que eu for passar o tecido. A sua caixa vai ficar assim. Depois de passadas as fitas crepes, a sua caixa vai ficar assim, certo? Da mesma maneira, a tampa. Pessoal, lembrando que o papelão Paraná tem diversas gramaturas, tá? Claro que se você fizer uma caixa pequena como essa, você pode usar uma gramatura mais fina, mas se você for precisar de uma caixa mais estruturada, você use uma gramatura mais forte. Se você não achar uma gramatura mais forte, você monta sua caixa desta maneira, segue o mesmo exemplo, e aí o que você vai fazer? Você vai reforçar a sua caixa. Sempre que você for reforçar, reforce ela por dentro, tá? Pela questão do acabamento. Então, a minha caixa ficou muito fraca, muito fininha, que o papelão Paraná que eu tenho na minha cidade é fininho. Eu vou montar a minha caixa e aí eu vou fazer partes iguais da estrutura da minha caixa e colar por dentro. Esse aqui é um exemplo. Fazer uma bolacha com a medida. Em geral, você precisa descontar o milímetro do papelão. Então, eu fiz de 10, você coloca 9,8, 9,7. E aí você cola no fundo essa bolacha. E aí você faz as mesmas coisas com a lateral. Você vai ter uma caixa mais forte. Feito isso, então eu venho e reforço. Gente, parece que não cola, mas super cola. Isso é muito importante ser feito, tá? Muito importante, porque isso determina também a qualidade e a estrutura da sua caixa. Depois dessa fase de passar a cola nas laterais, eu deixo secar. Para quê? Depois da caixinha bem sequinha, para eu trabalhar com o tecido vai ser muito melhor.
a caixinha, já coloquei para secar, tá vendo os cantos, ó, já tá tudo sequinho. Agora nós vamos começar o processo de embalar o tecidinho. Olha, é um tecido, um tricoline de algodão. Na hora que você passar cola e assenta ele junto do papelão, sai o desamassado. Então vamos lá. Se eu tenho 6 de altura da minha caixa, eu vou fazer tiras com 8. Olha a medida da tira que você faz. Essa parte vai entrar. Então, medida de 6, a quantidade que você vai fechar a caixa, ok? Nós vamos começar pelo fundo. Então, o fundo você coloca 1 centímetro a mais de cada lado. Vamos passar a cola branca. Quando nós trabalhamos com tecido e papelão, você pode ser generosa na quantidade de cola. A cola, ela tem que aderir bem no papelão, porque depois que cola o tecido no papelão, ele dá uma estabilidade ótima para a caixa fica bem durinha. Passei a cola, entreguei meu tecido, colei. Aí você vem alisando. Então, meninas, para ver, ó, uma aderência boa. Aí eu vou fazer as junções nos cantos. Então, você faça assim, olha, ó. Tá vendo? Cortei os 4 cantos, aí vou fazer o acabamento. Aí eu venho com a minha cola na lateral para eu fazer o acabamento da primeira parte do tecido, ok? Então vamos lá. Ok, meninas e meninos, né? Quem estiver assistindo o nosso canal. Então, olha, viu que ficou perfeito. Agora, nós vamos iniciar as laterais, tá? Então, vamos lá. Sempre tomando cuidado para que a cola não fique toda em um só lugar, distribuindo bem a cola. E aí, vamos iniciar o processo de colagem do tecido. Eu deixo uma margem de 1 centímetro no máximo. Você não precisa puxar o tecido, porque mesmo o tecido de algodão, ele tem uma elasticidade natural. Então, se você puxar demasiadamente o tecido, principalmente por ser um tecido de listras, você vai descentralizar as listras, ou se for estampado, você pode haver uma pequena divergência na sua estampa. Vamos fazer o processo nos 4 lados. Existem tecidos que têm uma porcentagem de sintético a mais que o algodão. Ele vai colar? Vai colar. Mas aí você tem que ter uma boa cola, de preferência aquela rótulo azul, tá? Uma cola de boa marca, porque ele vai dar um pouquinho a mais de trabalho. Então, olha, a última parte da colagem, que vai emendar com a colagem que eu comecei, eu vou fazer o máximo para que os meus veios tenham continuidade. É o que eu falei, como nós estamos lidando com o tecido de listras, é muito importante um certo cuidado para o acabamento. Tem tecidos, gente, que é uma maravilha porque ele se torna mais prático a estampa, né? Para você fazer o acabamento. O de listras, a gente tem que ter esse cuidado. Ó, vocês viram como a fita crepe não aparece? Vou fazer o acabamento agora dessa segunda parte. Então, eu venho para fazer o acabamento na parte de dentro, ok? Enquanto você estiver manuseando
o papelão molhado a hora que você tá colocando, você vai ter a sensação de que a caixa está muito estável. Só que ela secando, ela vai ficar bem durinha. Passei a cola, eu venho, picoto nos cantos, ok? Picoto, não precisa ser até o final. Aonde existe o encontro das duas partes, a parte que é meu início e meu fim de colagem, eu posso tirar, certo? E agora vamos fazer o acabamento do corpo da minha caixa. Eu acabei, olha, a minha caixinha, certo? E aí eu vou deixar secar, tá? Vamos à tampa. Essa tampa de caixa, nós optamos em fazer o fundo também em tecido, para ficar um acabamento legal, ok? Vou passar a minha cola e colar, certo? Vamos fazer a nossa colagem aqui, que vai ficar bem legalzinho. Eu dou uma leve picotada na questão dos cantos. É bem leve, tá, meninas? Quanto mais vocês alisem a cola, mais o papelão absorve a cola, ok? Perfeito? E aí, nós vamos começar o fechamento da nossa tampa. Então, ok, nós vamos usar o mesmo princípio que nós usamos no fundo da caixa. Levemente uma rebarba, tá? Nos 4 cantos. E vamos às colinhas. E olha como tá ficando. Agora, vamos fazer o acabamento da nossa tampa. Agora, vamos fazer o acabamento da nossa tampa. Vou pegar a segunda tira, ok? E vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos no corpo da caixa. A nossa caixinha está finalizada. Agora nós vamos fazer o forro. Vamos lá, nós vamos cortar um pedaço de cetim que ultrapasse nossas bordas, ok? Essa parte vai ser com cola quente. Aí eu afundo o meu cetim. Exatamente isso. Isso vai delimitar onde eu vou trabalhar com o meu cetim. Aí eu venho na borda com a cola quente. Agora a cola quente, tá, meninas? Então, eu passei minha cola quente e colo. Ok. Aqui eu faço da mesma maneira. Coloco a minha cola quente. Não precisa ser muito na beirada. Você põe o tecido e distribui a cola assim, que aí você suporta o calor. Se você põe muito na beirada, você tem rebarba aqui, ó. Não pode ter rebarba, entendeu? Da cola quente. Então, ó, eu tô com as minhas duas pontas coladas, ok? Agora, nós vamos fazer as duas pontas. Eu apoio o cetim até o fundo da caixa. Delimito o cetim até o fundo da caixa e você vê que automaticamente, olha, quando eu empurro o cetim, ele acaba me dando já uma dobradura, tá vendo?
e eu trago as duas pontas e vinco nessa daqui. A mesma coisa eu vou fazer deste lado. Aí, aqui, olha, eu tenho essa margem pra eu vir com a cola quente. Pronto, aqui está a nossa caixinha. Aí você faz o seu acabamento da maneira que você quer. O acabamento, eu usei cola quente, mas você pode usar qualquer outra cola, inclusive cola de silicone, ok? Aí fica o acabamento lindo. Essa cola, a hora que ela vai secar, ela some, tá? Então não tem problema essa sensação de que eu tô pondo cola demais. Ok? Ela vai secar completamente. Aí está. Depois eu mostro o nosso resultado final, depois de seca.